a messy mind. Think I need to help you. I'm gonna try. Cute as hell, baby. Hotter than flames. Wanna burn together in a million ways. Now let me take the lead. Know you wanna play. No vídeo de hoje, o Comprecar TV traz aí uma picape que foi pedida pelos nossos internautas. Justamente por isso, trouxemos aqui a Ford Ranger. E essa daqui, pessoal, é a versão Limited Turbo Diesel 3.2. Essas solicitações da Ranger apareceram no nosso comparativo da Volkswagen Amarok V6 com a S10 High Country. Aliás, vamos dizer que esse é o comparativo e o vídeo mais acessado do nosso canal, que até agora já tem pelo menos 320 mil visualizações. E justamente por isso, a nossa ideia inicial era colocar a Ranger num comparativo, e a gente havia escolhido inicialmente a Nissan Frontier para esse comparativo. Mas, infelizmente, por um problema de agenda, não foi possível ter as duas picapes juntas. Assim, a gente já deixa uma pergunta para vocês, internautas. Com quem vocês gostariam de ver esta Ranger aqui comparada? Seria com a Nissan Frontier ou vocês gostariam de ver o comparativo com uma outra picape do segmento? Deixa aí os seus comentários. Os comentários mais votados ou mais curtidos vão ser justamente o comparativo que a gente vai fazer num futuro muito próximo aqui da Ranger com a concorrente escolhida. Mas no vídeo de hoje nós vamos conhecer todos os detalhes aqui desta picape, que é uma das mais tecnológicas do segmento de picapes médias. Vamos destacar aqui alguns elementos que a gente vê na lateral dessa versão da Ranger. De cara, temos aqui um inscrito 4x4. Isso porque a picape normalmente é tração traseira e por botão você consegue fazer o acoplamento do eixo dianteiro, inclusive com opção de reduzida. Além disso, essa versão aqui também vem com a capota marítima, bastante útil aí para você guardar coisas na caçamba. A roda é 18 polegadas em liga leve e o pneu aqui é um Dweller HD da Bridgestone. A gente já viu esse pneu em outras picapes e SUVs do segmento. Aqui ele está na medida 2,65 de largura com perfil 60. Outro elemento que a gente acha aqui é este defletor de ar, por assim dizer. Ele faz aí o papel de um Santo Antônio. Não é um Santo Antônio de verdade, mas ele cria essa ideia de continuidade aqui na picape. A gente também observa as maçanetas cromadas. Outro item presente é aqui o estribo lateral e até mesmo o rack de teto. A gente também observa aqui o espelho lateral cromado e ele também inclui justamente a luz de seta, item importante de segurança. E a gente termina aqui nesse adorno, vamos dizer assim. Isso porque não existe nenhuma função técnica. Ele está aqui para dar esse visual mais robusto, off-road da picape, e serve também para a gente ver a cilindrada do motor e as 6 marchas automáticas da versão. Aqui na frente da Ranger a gente vê alguns elementos tecnológicos interessantes. Eu vou começar destacando os 4 sensores de estacionamento que nós temos aqui na picape. Afinal de contas, existem concorrentes que não os possuem. Outro detalhe bem interessante, se a gente olhar esta porção aqui, vocês estão vendo que esse lado é fechado e o outro lado é aberto. Isso porque ali nós temos um radar frontal, um radar que emite ondas eletromagnéticas para frente do carro, e esse radar é utilizado justamente com o controle de cruzeiro adaptativo. Outro item bem interessante que a gente precisa destacar aqui na frente é uma câmera que vai instalada ali atrás do espelho retrovisor. Essa câmera filma permanentemente a pista e ela trabalha em conjunto justamente com este radar aqui, para funções de alerta de colisão frontal e até mesmo o sistema de manutenção de faixas, que mantém a picape dentro das faixas. Isso tudo vai ser explicado mais para frente. Outro elemento interessante que a gente tem aqui é o farol alto automático. Isso mesmo, pessoal. Se você estiver andando na estrada e não tiver nenhum carro emitindo luz na contramão, o farol é mudado automaticamente para a posição de alto, também utilizando a câmera que fica ali na base do espelho retrovisor. Agora, ainda que o carro tenha uma série de modernidades, a gente vê que faltou um pouquinho mais de refinamento na Ranger. Isso porque, como vocês estão vendo, farol baixo, farol alto, luz de pisca e a própria luz de posição diurna,
que esta picape tem, mas todas elas usam iluminação halógena e lâmpadas incandescentes convencionais. Não temos aqui nem iluminação do tipo xenon ou iluminação de LED que a gente encontra em algumas concorrentes. Vou aproveitar aqui para falar da motorização da Ranger. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui, como vocês estão vendo, o capô dela utiliza duas molas a gás, o que é bem interessante. Isso não é muito comum em picapes. Em automóvel a gente já viu bastante, mas certamente é um conforto a mais aí nas picapes. Outra coisa interessante aqui é o motor. Isso porque ele é bem diferente da receita que a gente costuma ver no mercado. Normalmente a gente tem picapes turbo diesel com motores de 4 cilindros em linha. Temos também a opção da Amarok V6 turbo diesel, obviamente com o motor V6. Mas esse aqui não segue nenhuma dessas receitas. Esse aqui é um motor 5 cilindros em linha. Justamente por isso ele é um 3.2. Se a gente olhar aí a média das picapes no mercado, vocês vão ver que a cilindrada é sempre menor que 3.2. Então aqui a gente já tem uma peculiaridade desse motor que a Ford chama de Duratorque. Esse motor também, pessoal, tem uma faixa de potência relativamente equivalente aí ao que a gente encontra no mercado. São 200 cavalos de potência máxima. Temos várias concorrentes aí nessa faixa de potência. O torque é interessante, são 47,9 kgfm. Esse torque, pessoal, não é nem o maior do segmento, nem o menor do segmento. Se a gente comparar, por exemplo, com o S10 e a Amarok V6, ele é menor. Mas se a gente comparar com outras picapes, como por exemplo a Hilux, ele é bem mais expressivo. Assim nós temos aí uma faixa de torque, digamos assim, compatível com o que a gente vê nas outras picapes. Este motor aqui está associado a uma transmissão automática de 6 marchas. E nesse caso é realmente o padrão do segmento. Esse motor mais essa transmissão faz uma aceleração de 0 a 100 aí na casa de 11 segundos. Não é a melhor aceleração, mas também está bem longe de ser a pior aceleração. Ele realmente fica aí na média do segmento quando o assunto é desempenho. Outras duas coisas interessantes que a gente precisa destacar aqui. Esse motor aqui, a picape Ranger empresta para um, digamos assim, verdadeiro casca-grossa fora de estrada. O Troller, que também é da Ford, usa exatamente esse motor, só que lá no Troller ele usa uma transmissão manual de 6 marchas, justamente pela proposta mais off-road. Outra coisa interessante a respeito aqui desse conjunto é que a Ranger usa uma direção com assistência elétrica, não é hidráulica nem eletrohidráulica, é elétrica. Isso porque ela tem uma série de assistentes, que nós vamos falar mais à frente, que usa justamente a direção hidráulica para poder dar aí algumas assistências diferentes ao motorista. Aqui na traseira da Ranger a gente também pode destacar algumas coisas. Eu vou começar com os 4 sensores de estacionamento. Além disso, ela também conta com uma câmera de ré que fica ali logo abaixo do símbolo da Ford. Detalhe interessante, essa câmera de ré é bastante completa. Isso porque ela traz linha de guia, também tem um sistema de linha de guia dinâmica e até mesmo 2 modos de visão. Um mais aberto e um que fecha mais próximo ao para-choque, justamente para você fazer manobras mais precisas. Também destaco a abertura da caçamba com chave. Isso é muito útil, uma vez que com a capota marítima você pode colocar coisas lá dentro e trancar. Isso aí funciona mais ou menos como um porta-malas. Agora, tem algumas coisas aqui que a gente sentiu falta. Isso por quê? Todo o conjunto de iluminação da picape é feita com lâmpada incandescente. Nós não temos nenhum elemento de LED aqui, coisas que a gente já viu em outros modelos. Outro detalhe também, faltou aqui aquela luz de neblina. Então, se você estiver aí numa condição extrema de chuva ou de neblina, você não tem como sinalizar isso para os veículos que vêm atrás. Aqui na parte traseira da Ranger, a gente vê um nível de conforto bem interessante quando a gente compara com outras picapes do segmento. Eu já vou começar destacando uma boa oferta de porta-objetos ali na porta. Isso porque você tem espaço para colocar até mesmo garrafas ali de 600 ml e ainda sobra espaço adicional para você colocar, por exemplo, carteira ou de repente uma caixinha de óculos. Também chama atenção para o bom espaço que a gente tem aqui do joelho até o banco da frente. Como vocês estão vendo, a gente deixou ajustado os 2 bancos da frente para pessoas de 1,80 m e ainda assim, olha a quantidade de espaço que a gente tem aqui. Cabe destacar que o banco também tem um desenho que favorece isso, uma vez que essa região do joelho ela é intencionalmente, vamos dizer assim, cavada para frente.
A gente também tem uma boa movimentação de pés. Aliás, eu vou chamar a atenção também para os tapetes que acompanham a Ranger, porque diferente de outras picapes, temos aqui um tapete de qualidade, de borracha, que inclusive tem algumas bordinhas na lateral. Então se você entrar com o pé molhado, com lama, essas coisas, a lama não vai escorrer, vai ficar contida nessas bordinhas. É bem interessante isso. Eu também vou destacar aqui uma saída 12 volts que a gente tem ali no final do console, útil para você ligar, por exemplo, celulares e carregadores. Ainda contamos com o descansa-braço aqui no centro, que inclusive tem mais 2 porta-latas. Detalhes interessantes também, como por exemplo, 3 encostos de cabeças individuais aqui na parte de trás. E outro ponto muito interessante, o encosto aqui, geralmente nas picapes médias você tem uma tendência a ficar muito ereto, é pouco confortável. Aqui na Ranger, obviamente, nós não estamos falando num conforto similar ao de um sedã, mas quando a gente compara com outras picapes, certamente esse banco é mais confortável, ele é mais bem desenhado. E a gente pode destacar até mesmo a iluminação. Ainda que essa luz aqui não seja específica para quem vai atrás consegue ligar a luz e fazer o uso dela aqui. Dessa forma, a gente tem um padrão de conforto aqui na Ranger, quando a gente compara com as outras picapes médias do segmento, que está entre os melhores da categoria. Outro ponto interessante que a gente tem que destacar aqui na Ranger é justamente a tecnologia de painel. Isso porque nesse segmento de picapes médias, a grande maioria delas utiliza painéis convencionais. Só que a Ranger, aqui ela tem uma receita um pouquinho diferente. A gente pode dizer que ela tem um painel semi-virtual. Isso porque na parte central do painel a gente tem um velocímetro tradicional, como em todos os outros carros com ponteiro. Logo abaixo dele o indicador da marcha do câmbio automático. Mas nas laterais nós temos telas gráficas que você consegue interagir com ela através dos controles do volante. Cabe destacar que a primeira vez que a Ford usou esse tipo de painel aqui no Brasil foi no Ford Fusion híbrido, mas não no da geração atual, naquele mais quadradinho da geração anterior. Foi o primeiro carro a usar esse tipo de painel. E aqui a gente consegue ver coisas bem interessantes. A primeira coisa que a gente destaca é como interagir com esse painel. Isso porque o lado esquerdo do volante, os cursores do lado esquerdo, interagem com a tela esquerda. Os cursores do lado direito interagem com a tela direita. Eu vou começar pela tela direita, que ela é um pouquinho mais simples. Isso porque você tem aqui o botão OK no meio, os botões cursores, e você aqui tem basicamente 3 funções. Você tem a função de entretenimento, no caso aqui a gente está usando o FM. Você tem a função do navegador, quando você está com algum destino mapeado no navegador, ele vai te exibir setas aqui. E tem a função do telefone, quando conectado à central Sync 3, você vai ter algumas funções do telefone aqui. É bem simples de ser utilizado e, como você pode ver, cada uma das funções tem ali uma cor específica. Já o painel do lado esquerdo, esse sim, ele é bem mais complexo e você tem bem mais coisas. De cara ali, eu já deixei na função do contagiros. Como vocês podem ver, o contagiro é digital. Mas à direita a gente tem o indicador do tanque de combustível também numa tela gráfica. E entre os dois a gente tem justamente os sensores inteligentes que fazem ali o sistema de manutenção de faixa e até mesmo o alerta de colisão frontal. Inclusive aqui na haste da seta, quando você aperta o sistema de manutenção de faixa, ele coloca aqueles tracejadinhos cinza indicando que o sistema está ativo, mas porém a picape não está identificando a faixa, até porque nós estamos com ela parada. Bom, aqui mesma coisa, temos os cursores da tecla OK, e aqui a gente consegue ver vários modos de configuração. Vocês estão vendo ali, modo display, viagem, consumo de combustível, assistência motorista e configurações. Eu vou começar aqui no modo display. Isso porque no modo display você consegue ter vários tipos de visão. Olha só, aqui eu tenho o marcador de combustível. Aqui eu já consigo colocar o marcador de combustível e a temperatura do motor. Também tem o velocímetro digital, a autonomia do tanque de combustível. E isso nesse modo. Aí quando a gente vem aqui para o Viagem 1 e Viagem 2, a gente tem justamente a informação do computador de bordo, inclusive com distância percorrida, tempo e consumo médio. Aí nós temos um menu totalmente dedicado a consumo de combustível. Também temos ali a média, ele vai formando gráficos
velocidade média e temos aqui uma barra de consumo instantâneo. Ele põe ali um tracinho verdinho para dizer que o consumo médio está em 8,7, mas conforme você anda com o carro, ele vai mudando isso e vai criando aqui os gráficos. Além disso, aí nós temos o menu de assistência ao motorista, que é outro diferencial aqui da Ranger. E aqui você consegue configurar uma série de coisas. Por exemplo, se você quer o controle adaptativo ou normal do controle de cruzeiro, que aqui está usando até o nome errado, piloto automático. Aqui você tem um alerta do motorista, que indica o nível de cansaço do motorista, ali através do volantezinho, uma xícara de café. Nós vamos explicar isso aqui na prática funcionando. O sistema de permanência de faixa, que é aquele que a gente aciona aqui no botãozinho do lado esquerdo do negócio da seta. E aí a gente pode escolher como é que vai ser feito o alerta. Então você tem modos diferentes de alerta e você pode escolher até como o sistema vai atuar, a intensidade. E tem o sistema de pré-colisão frontal, que usa obviamente o radar instalado lá no para-choque da Ranger, e você consegue também definir a sensibilidade do sistema, se ele está ativado ou não, e se a gente quer ou não o indicador de distância. Como vocês estão vendo ali, eu consigo fazer esta alteração de forma bem simples. E por fim nós temos até a configuração de outras funções do carro, como por exemplo, sistema de luzes, travamentos, janelas, limpador de para-brisa. Você pode configurar chaves diferentes. Então, dependendo do sistema aqui, você tem duas chaves no carro. Você já deixa uma chave configurada para cada tipo de motorista. E você ainda consegue configurar coisas desse display. Como vocês estão vendo, certamente nós estamos falando aqui da picape mais tecnológica do segmento, incluindo a questão do mostrador do painel. Hora de dirigir aqui a Ranger no nosso teste urbano. Quero destacar aqui algumas coisas. O banco do motorista tem todos os ajustes elétricos, inclusive aquele ajuste que a gente consegue mudar a inclinação do assento, além obviamente do ajuste de altura e do encosto, mas nós não temos memória do banco. O cinto de segurança também conta com ajuste de altura. Agora, o volante, pra gente foi uma certa decepção, porque ele só tem ajuste de altura. Então um carro tecnológico como esse, e que tem tantas features, tantos recursos, não ter o ajuste de profundidade é um pouco decepcionante. Mas de toda forma a gente encontra uma posição bastante confortável aqui na Ranger. Então vamos à nossa manobra aqui na rua. Lembrando que essa Ranger aqui, ela tem sensor de estacionamento tanto dianteiro quanto traseiro, e lá atrás a gente tem câmera de ré, e ela tem as linhas de guia, inclusive com a função de linhas de guias dinâmicas. Então você consegue ver para onde a picape está indo, e isso é muito útil. Ponto muito importante aqui na Ranger é que o diâmetro de giro dela é bem grande mesmo, então você precisa de muito espaço para girar ela assim, para você conseguir fazer uma manobra. São 12,2 metros, então veja que você precisa de realmente espaço. A câmera aqui atrás é muito boa, a gente tem uma resolução muito boa, as linhas de guia também ajudam, como vocês podem ver. Eu vou me aproximar aqui até de um obstáculo, vocês já estão vendo aqui o sensor de estacionamento funcionando. E a gente tem inclusive um modo que a gente consegue ver a câmera mais próxima, então a gente consegue alterar o modo de visão da câmera, e isso realmente é muito legal para você conseguir fazer manobras mais próximas. Agora vamos lá para o nosso teste de tachão, que obviamente a Ranger deve tirar de letra. Bom, nem parece que a gente está passando nos tachões quando a gente compara com outros carros em matéria de barulho, né? Suspensão é um pouquinho dura, a gente sente um pouco tachão, mas a picape tira absolutamente de letra esses tachões, né? Você não sente nenhuma fragilidade, nem de suspensão, nem de pneu, nada. Apenas a ondulação do próprio obstáculo. Bom, pessoal, eu não vou passar 30, eu vou passar 40 nas lombadas, até pelo tipo de proposta de veículo. Vamos ver como é que ela sai. Bom, você chacoalha aqui dentro, mas a suspensão dela tira assim de letra. Não tem a menor dificuldade em passar a lombada ou saltar a lombada. Vamos para a segunda lombada. Mais uma vez, passou com total tranquilidade. Vamos ver ali no bloco reto como é que é o isolamento acústico da picape. Vamos sentir para ver se ele é bom. Bom, isolamento acústico, não faz muito barulho aqui dentro.
Terceira lombada 40 também passou com total tranquilidade. Agora vamos aqui para a última lombada 40 por hora. De novo, passou sem nenhum problema. Realmente, uma picape como essa não vai ter problema em lombada. Agora vamos para a nossa manobra de fim de rua. E aqui talvez a gente tenha um pouquinho de dificuldade em função do espaço que a Ranger precisa. Cabe destacar que o volante tem assistência elétrica, então ele costuma ser mais leve. Ó, aqui na nossa primeira manobra, geralmente quando a gente para os veículos aqui, eles já estão totalmente a 90 graus. Aqui a Ranger não está. Ela, vamos dizer aqui, ela está um pouco menos que 90 graus. Vamos virar tudo aqui. Olha só, ela usa todo o espaço aqui do fim de rua, todo o espaço. E, ó, como vocês podem ver, pessoal, a gente saiu totalmente desalinhado com a rua. Então agora, para voltar para a rua, a gente precisa de mais uma manobra. Então assim, manobrar a Ranger não é uma tarefa simples no que diz respeito a espaço. Isso porque ela tem uma direção leve, a direção é bastante gostosa, a câmera de ré funciona muito bem, você tem dois modos de visão e você ainda tem os sensores de estacionamento, tanto dianteiro quanto traseiro. Então, com essas assistências você consegue fazer a manobra com uma certa tranquilidade, mas fique claro, você precisa ter um bom espaço para conseguir fazer a manobra na picape. Então, garagens apertadas, garagens de shopping center e outros locais assim, você pode ter dificuldade para conseguir colocar ou tirar a Ranger da vaga. Agora estamos entrando aqui na estrada, vamos aproveitar para fazer um teste de consumo de combustível aqui com a Ranger. Para isso, eu vou reinicializar o computador de bordo da picape justamente para a gente saber a média. A gente vai sair aqui da região de Itu e vai até São Paulo pela Castelo Branco. O computador de bordo da Ranger é muito fácil de ser operado, né? Na verdade, você tem os botões aqui do lado esquerdo do volante, onde você consegue interagir com o lado esquerdo do painel. O lado direito você usa os botões do lado direito. É bastante simples de ser utilizado. Então aqui, como vocês estão vendo, eu estou reiniciando todas as medições. Vou reiniciar aqui também o Trip A e o Trip B, o Viagem 1, Viagem 2. Cada carro tem uma nomenclatura. E a gente vai aproveitar também nessa viagem justamente para testar os sistemas de assistência da Ranger, uma vez que ela tem coisas que a gente normalmente não encontra em outras picapes, como por exemplo o sistema de manutenção de faixa, que inclusive corrige o volante, e o controle de cruzeiro adaptativo, que inclusive freia a picape automaticamente no caso da aproximação do veículo. Vamos ver como é que ela se comporta até São Paulo, lembrando que nós vamos fazer o teste, obviamente, respeitando o limite máximo de velocidade de 120 km por hora, e o teste será feito também com o ar-condicionado ligado. Normalmente, a gente encontra em picapes desse segmento o controle de cruzeiro, que muita gente chama erroneamente de piloto automático, mas aqui a gente tem mais funções. A primeira que eu vou demonstrar é o limitador de velocidade, muito útil quando você quer poder acelerar livremente a picape até uma determinada velocidade e fazer com que ela pare nessa velocidade. Assim, com o botão aqui no painel, você ativa o sistema e aperta a função LIM, que é o limitador. Com isso, você vai setar a velocidade. Eu vou setar aqui a velocidade para 120 km por hora, que é justamente o que a estrada permite. Dessa forma, quando eu acelerar a picape, ó, vocês estão vendo aqui que eu estou acelerando, estou com o pé embaixo do acelerador. No momento que você chega na velocidade de 120, mesmo que você esteja acelerando, ela para no 120. Mas, se você pisar muito fundo no acelerador, ou seja, se você der o kickdown, o sistema vai entender que você quer passar daquela velocidade, eventualmente para você fazer uma ultrapassagem ou alguma coisa assim, e vai cancelar o sistema. Então, o sistema ele mantém a velocidade máxima em 120, desde que você deixe uma aceleração suave com o pé. Mas se você pisar muito forte, você vai cancelar justamente por uma questão de segurança. Outra função muito interessante aqui é o controle de cruzeiro. Isso porque ele tem dois modos de operação. Você pode usar ele no modo normal e no modo adaptativo. E você escolhe isso de forma bastante simples. Usando os cursores aqui do lado esquerdo do volante, você consegue acessar o menu ali de configuração.
você vem até em assistência do motorista na função piloto automático. Aí você já tem ali o ícone adaptativo e modo normal. Quando você seleciona o modo normal, ele até dá uma mensagem ali dizendo que a frenagem automática está desabilitada. Isso porque vai funcionar como em qualquer outro carro, ou seja, setou a velocidade, ele vai manter a velocidade sempre fixa, pisou no freio, ele cancela e você tem que reiniciar o sistema. No modo adaptativo é o que é o diferente nessa picape, porque ele vai definir uma distância do carro da frente e aí mesmo que você sete uma velocidade, ele vai reduzir a velocidade do controle de cruzeiro automaticamente para manter essa distância do veículo da frente. Com o modo adaptativo selecionado, a gente vai definir a velocidade que a gente quer. Então eu vou ligar aqui o sistema, ele pede para a gente setar, eu vou setar a velocidade e vou subir a velocidade até 120 km por hora, que é autorizado aqui pela via. Aí nós temos aqui um botãozinho onde a gente consegue fazer o ajuste da distância que a gente quer do carro da frente. Como vocês podem ver ali, são várias opções. Eu vou colocar na opção mais distante. Assim, agora nós não temos nenhum carro à nossa frente. Como vocês podem ver, a picape está mantendo aqui a velocidade de 120 km por hora. Eu vou mudar de faixa justamente para ela detectar um outro carro à nossa frente. Ela já detectou o veículo e olha só o que ela está fazendo. Ela está freando a picape automaticamente. Agora nós temos uma velocidade aqui um pouquinho abaixo de 80 km por hora. Eu não estou acelerando a picape. Ela está fazendo isso automaticamente. Se eu diminuir aqui a distância, olha só, estou diminuindo, escolhi a distância mais curta em relação ao carro da frente. Ela está acelerando para chegar nessa distância e agora ela já estabilizou a velocidade. Você consegue fazer isso de forma bastante dinâmica aqui pelos botõezinhos do controle. Se o carro da frente parar completamente, a picape aqui ela vai fazer o seguinte: ela vai reduzindo a velocidade automaticamente até a velocidade de 20 km por hora. Quando chegar a 20 km por hora, ela desativa o sistema e você tem que assumir o controle dela, inclusive freando a picape para que você não colida com o veículo da frente. Aqui tem um detalhe importante: existem veículos com o controle de cruzeiro adaptativo, assim como nós temos aqui na Ranger, que continua funcionando mesmo até a parada total do veículo, e depois você dá um toquinho no acelerador, ele sai normalmente. Aqui ele funciona a partir de 20 na aceleração ou até 20 na desaceleração. Nas velocidades baixas você tem que manter o controle e fazer a frenagem da picape por conta própria. Outro recurso bem interessante presente aqui é o assistente de manutenção de faixa. Aqui na alavanca de seta do lado esquerdo, na extremidade, tem um botãozinho. Quando você aperta ele, ali do lado do painel, do lado esquerdo, você tem o carrinho onde mede ali justamente a distância do controle adaptativo. E você tem umas faixas verdes que aparecem ao lado do desenho da picape. Quando as faixas estão verdes, significa que o sistema está conseguindo identificar as faixas de rolamento no chão. Quando as faixas estão cinzas, significa que o sistema está ativo, porém ele não consegue identificar a faixa. Com o sistema ativo, ele não só te avisa que você está comendo a faixa, mas como ele faz a correção do volante também. A gente já viu isso em outros automóveis, mas no caso de picape, isso aqui é exclusivo da Ranger com o sistema de atuação no volante. Existem outras que tem o aviso, mas aqui ele atua no volante. Eu vou demonstrar aqui para vocês, olha. Vou soltar o volante. Você vê que a gente está numa curva. Você está vendo, ó, ela faz a correção no volante automaticamente. E aí ela muda, inclusive, a parte verde para vermelha, dizendo que você está fazendo, aí, digamos assim, comendo a faixa. Eu vou repetir o movimento, olha só. Ela fica amarela e depois volta a ficar verde, fazendo essa correção. Mas o sistema não funciona indefinidamente. Ele faz isso algumas vezes. Se você insistir em deixar ele no modo automático, ele vai te avisar e vai desligar o sistema justamente por uma questão de segurança, para saber que o motorista está aqui e está controlando a picape devidamente. Outro recurso muito interessante aqui da Ranger é justamente o alerta de colisão frontal. Ele mede permanentemente a distância do veículo da frente e te avisa, tanto no painel quanto na área que é do campo visual do motorista, com LEDs que são refletidos no para-brisa. Eu vou me aproximar do veículo da frente para vocês verem como o sistema funciona. Se você
você se aproximar de maneira relativamente sutil do veículo da frente, os LEDs vão acender no campo do motorista, como vocês podem ver aqui, ó. Ele não dá nenhum alerta, mas ele te dá uma indicação em vermelho ali no painel, dizendo que você está muito próximo do veículo da frente. Agora, o sistema pode funcionar de outra maneira, caso você se aproxime de forma mais perigosa do veículo que vai à sua frente. Nesse caso, ele vai emitir até um alerta e vai piscar os LEDs. E eu vou fazer isso aqui com outro veículo que está aqui à nossa frente para vocês verem como funciona. Olha só, estou me aproximando de maneira perigosa. Como vocês viram, ele acende muito mais LEDs na região, no campo visual do motorista, e te dá um alerta sonoro, indicando que você está indo de uma forma perigosa contra o veículo da frente. O detalhe interessante é que você consegue configurar a sensibilidade desse sistema. Para isso você usa aqui as teclas cursoras do lado esquerdo do volante, vem até assistência do motorista, entra na função pré-colisão e aqui você consegue ativar e desativar o sistema, colocar o indicador de distância e até alterar a sensibilidade do alerta, se você quer uma sensibilidade alta, normal ou baixa. Assim, ele vai sempre te auxiliar e vai deixar o sistema funcionando a gosto de cada motorista. O sistema da Ranger é tão inteligente que ele tem até um alerta de atenção do motorista. A gente consegue ver isso de forma bem simples. Aqui mais uma vez, no lado esquerdo do painel, usando as teclas cursoras, a gente entra na função de alerta do motorista. E aqui a gente vê se ele está ligado ou desligado e a gente consegue entrar na função display. Ali, como vocês estão vendo, aparece ali um volante, um cursor verde e um cafezinho ali do lado em vermelho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simular que eu estou dirigindo com sono, por exemplo, ou seja, comendo as faixas. Então eu vou parar de dar seta, vou ativar aqui o sistema de manutenção de faixa e vou deixar o carro meio bobo aqui na faixa. Então olha só, então o sistema de manutenção de faixa já está funcionando, como vocês podem ver, atuando sozinho no volante. Estou deixando intencionalmente, olha só. Ele já deu um alerta dizendo ali, ó, condutor fatigado, faça pausa. Mas eu vou insistir no sistema aqui, vou deixar ele pensando que eu realmente não estou prestando atenção, ó. Ele já está com o indicador em amarelo, como vocês podem ver, olha só, pessoal. Ele já está com o indicador ali em amarelo, o carro continua bambeando aqui na faixa com o sistema ativo, me mantendo na faixa. Vou forçar de novo o sistema aqui pro outro lado, para que ele consiga ver que a gente está se perdendo aqui na faixa. Continua fazendo a correção o sistema. Fazer mais uma vez aqui. Olha só, ele continua corrigindo o sistema. Mas vamos ver se ele vai dar mais um alerta aqui, ó. Olha só, ele até mudou o som do alerta e disse ali, condutor fatigado, faça pausa agora. Ou seja, o sistema é inteligente o suficiente para perceber quando o motorista não está dirigindo de forma correta e avisá-lo disso. Agora já estamos chegando aqui na região de São Paulo, próximo do Cebolão, na Castelo Branco. Vamos conferir a nossa média de consumo. Lembrando que tivemos um pouco mais de trânsito na estrada que o normal. Vamos acessar aqui as informações do computador de bordo. Vamos aqui no Trip 1. Olha só, a gente rodou 61,1 quilômetros. A média foi de 10,2 litros para cada 100 quilômetros. Isso é um pouquinho abaixo de 10 quilômetros por litro. O tempo de viagem foi de 48 minutos. Além disso, a gente tem uma outra função aqui que a gente consegue acessar o consumo de combustível e ele dá inclusive um gráfico de consumo. Vocês conseguem ver ali, inclusive está informando 530 km ainda de autonomia com o tanque aqui de diesel. Velocidade média, como eu disse, 66 km por hora, um pouco mais baixo do que normalmente a gente consegue, justamente por causa do trânsito. E aqui nós ainda temos um gráfico que mostra a barra de consumo em tempo real. Tudo isso acessado de forma muito fácil aqui pelos cursores do lado esquerdo do volante. Considerando o tamanho da picape e o trânsito que a gente pegou, podemos dizer que a média é muito boa. Um ponto importante que a gente não pode deixar de considerar aqui da Ford Ranger é justamente a excelente capacidade off-road que esse modelo tem. Afinal de contas,
ela tem muitos recursos para você conseguir superar todos os obstáculos nesse tipo de condição. Ela tem uma boa altura em relação ao solo, bom ângulo de entrada, bom ângulo de saída e o mais importante, além dela ter a tração 4x4 selecionável por botão, ela também conta com a reduzida. Além disso, essa picape tem ainda o controle de descida automático e um item que nem sempre encontramos nas concorrentes, como por exemplo, o bloqueio traseiro do diferencial. Você pode pinar esse diferencial traseiro para ter mais tração. Mas esta avaliação nós vamos deixar para o momento em que estivermos fazendo o comparativo dessa picape com uma concorrente, justamente para poder explorar em detalhes toda essa capacidade off-road aqui da Ford Ranger. Outro ponto importante que a gente não pode esquecer aqui é justamente o preço da Ranger. E aí vão algumas explicações interessantes. Se você estiver interessado nesse diferenciado motor 3.2 litros, 5 cilindros em linha turbo diesel, você só tem duas opções na Ranger. Ou você fica com a versão XLT, ou você fica com essa daqui, a Limited, a mais completa. A versão XLT parte aí de 174 mil indo a 175.500 reais. Já essa versão Limited que traz todos esses sistemas de assistência, que inclusive podemos dizer é uma exclusividade dentro do segmento de picapes médias do mercado brasileiro, ela tem um preço que parte aí de 189 mil a 190.500 reais de acordo com a pintura do modelo. Cabe destacar que esse preço não deve continuar assim por muito tempo, uma vez que está previsto um pequeno reajuste aí nos modelos da Ranger, mas não deve ser muito mais do que este valor que nós já temos aí no mercado hoje. Mais uma vez a gente contou aí com o apoio da Multiclass Corretora de Seguro da cidade de Sorocaba, para a gente ter uma ideia aqui de como é que fica o seguro da Ford Ranger. E olha só, encontramos cotações bem diversificadas. O seguro da Ranger vai de 5 mil a 8.500 reais nas diversas seguradoras que toparam fazer o seguro aqui do modelo. Mas a condição mais vantajosa foi a seguinte: o seguro mais barato para ela foi de R$ 4.300, considerando uma franquia de R$ 6.600. Nessa mesma seguradora, aí você tem o seguro de R$ 5.000 com uma franquia reduzida de R$ 3.300. Certamente não vai ser um seguro um impeditivo para você ter aqui uma Ford Ranger, considerando que essa versão aqui tem um preço na casa de R$ 200 mil. Bom pessoal, esse foi um vídeo mais de apresentação aqui da Ranger Limited 3.2 Turbo Diesel. Em breve a gente pretende realmente colocar essa picape aqui num super comparativo com uma outra concorrente. E a gente quer saber de você, qual a picape que você gostaria de ver concorrendo aqui com a Ranger naquele super comparativo que a gente faz, levando lá para a pista do Aras Tuiuti, encarando desafios no fora de estrada e testes de pista. Pessoal, a gente quer saber a sua opinião. Deixa o comentário aí embaixo de qual deve ser a concorrente. Os que tiverem mais comentários, ou até mesmo os comentários com mais curtidas, vai ser justamente essa picape que a gente vai colocar nesse comparativo para vocês. E mais uma vez, pessoal, o seu like é muito importante para a gente saber se nós estamos fazendo o trabalho direito, do jeito que vocês gostam. E se vocês ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam aqui no canal. Afinal de contas, só aqui que vocês acham as melhores avaliações para vocês. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.